tornados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém. Thank you.
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, somos situados na Via dos Italianos, número 975. Acabamos de louvar, Jesus é o centro, lemos também o texto da palavra do Senhor. Mas eu queria nesse momento ter a oportunidade mais uma vez de orar com vocês, entregando esse culto, e hoje nós estamos celebrando esse memorial intitulado Ceia do Senhor, e daqui a alguns minutos nós vamos transmitir também a palavra do Senhor. Nós esperamos que nessa noite Deus possa falar profundamente no seu coração. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar nesse lugar chamado casa de oração. Continue, Pai, falando aos nossos corações, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que as experiências da vida possam servir de aprendizado para cada um de nós, quando assim entendemos a tua vontade e o teu querer. Obrigado pela entender mais, pelo estudo que tivemos da tua palavra, e em todo momento nós venhamos ver ou compreender, melhor dizendo, que o cristianismo está centrado no ensino da tua palavra. Então que nós venhamos nos dedicar para a honra e glória do teu santo nome. Espírito Santo, ministra nessa noite aos nossos corações, segundo a tua vontade e teu querer, pois em nome de Jesus é que nós oramos, em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém, amém. Queridos, vamos ter o nosso período de dízimos e ofertas na casa do Senhor. Eu quero convidar vocês a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. E eu quero me deter num texto muito simples do Evangelho de Lucas, que é o Lucas capítulo de número 8. Perdi o texto, só um momentinho. Lucas capítulo 8, a partir do versículo de número 1. Lucas 8, 1 diz assim: E aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, mulheres como Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Nesse momento que nós temos a oportunidade de filmar e ofertar na casa do Senhor, existem algumas coisas nesse texto que me chamam muita atenção, e por chamar a minha atenção eu queria compartilhar com você, para que o mesmo sentimento que houve no coração dessas mulheres possa também haver no nosso coração. O texto mostra claramente que Jesus, cumprindo a sua missão, focado no ideal que Deus havia estabelecido, para que ele fosse o pregador da salvação oferecida ao homem, reconciliando assim a humanidade com Deus, mas também uma nação chamada Israel. E esse texto simples que nós acabamos de ler traz para nós algumas verdades sobre nós nos tornarmos extremamente empreendedores para o reino de Deus, investindo com os nossos bens para que o Evangelho do Senhor não avance. Nós conhecemos um pouco da biografia de Jesus, como você também conhece. Alguns têm o hábito de dizer que Jesus ele não tinha casa. Mas a Bíblia mostra claramente que Jesus tinha casa, mas ele não tinha tempo de permanecer o quê? Na sua casa.
porque ele cumpria a missão, ele investia no reino de Deus. Ele era alguém que era um canal, era alguém utilizado pelo Senhor. E esse texto começa a mostrar para mim e para você a primeira necessidade que nós precisamos aprender para que o reino de Deus possa avançar. O versículo de número 1 diz assim: aconteceu que depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando as boas novas, o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Quando leio esse versículo e vejo o engajamento de Jesus por não ter tempo de parar na sua casa, porque ele estava cumprindo a sua missão, eu entendo plenamente que quando eu e você começarmos a deixar de medir esforços e entendemos o foco da missão, o mesmo sentimento que havia nessas mulheres vai ser o mesmo sentimento que vai existir em nós. Jesus está indo pregar, Jesus está levando os 12, indo de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Então sempre vamos precisar de pessoas que tenham corações completamente generosos para abençoar o quê? A obra do Senhor. Vocês lembram de um texto que diz que uma mulher, ela olhou para Eliseu e ela disse assim: vejo que esse homem é santo, homem de Deus. Farei para ele uma obra de alvenaria, e nessa obra de pedreiro eu vou colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Todas as vezes que esse santo homem de Deus passar por Sunem, ele vai se hospedar nesse lugar. A mesma postura daquela mulher de Sunem é a mesma postura dessas mulheres que estão vendo Jesus engajados em quê? Na obra. Jesus está indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, levando os 12, cumprindo o reino, pregando as boas novas. E o versículo de número 2 diz que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, como Maria chamada Madalena, que dela saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o ajudavam ou que serviam com seus. Irmãos, o que eu quero, nesse breve momento de dízimo e oferta, é falar o seguinte para você: o nosso engajamento financeiro é extremamente importante quando falamos de avanço do reino de Deus. Essa semana, hoje de manhã, eu estava vendo algumas lives de algumas igrejas batistas, né? E eu percebi que as igrejas batistas estão esquecendo do que é investimento no reino. No reino. Você vê que as pessoas estão mais preocupadas com as suas vontades do que com a vontade do próprio reino. Por quê? Porque o que eu percebi é que a falta do nosso engajamento, da nossa visão, deixa transparecer que nós, como igreja batista, não estamos preocupados com esse tempo, com esse momento. Em outras palavras, eu percebi que, assim como eu, essas igrejas também estão tudo fora do momento que é o momento de ser igreja. Igrejas que têm pouca membresia, igrejas que têm poucas pessoas, igrejas que elas têm uma aparência, pelo que eu vou falar, elas têm uma aparência de igreja velha, gente. Igreja velha. Não estou dizendo que é um componente de pessoas, não é isso não. É o mecanismo que a gente tem. E eu falei assim, por isso que a gente não está conseguindo atingir quem? As pessoas. Né? É um tempo diferente. Você pega algumas igrejas hoje e o que você tiver, você vai entender o que eu estou falando. Começa a ver uma live de uma igreja que é uma igreja que tem pessoas, uma igreja que está evangelizando,
uma igreja que tem uma leitura do tempo. E você vai entender que nós precisamos do quê? Investir no reino. Se a gente não investir no reino, nós vamos ficar sempre obsoletos. E essas mulheres sabiam que elas não seriam canais extremamente abençoadores para que o reino que avançasse, para que o reino progredisse. Eu estava ali cantando agora, né? E acho que o sentimento que eu tive provavelmente deve ser o sentimento de vocês. O som estava alto, não estava? Estava ou não estava? Estava ruim de ouvir, né? É isso que eu estou falando, que a gente tem que velha, tá, gente? A gente não entender que aquilo que agride meu ouvido, como um pastor dessa comunidade, como você membro dessa comunidade, imagine uma pessoa sem Jesus que vem visitar uma igreja. Vocês estão entendendo? É isso que eu estou falando com vocês. Mas o que nós então precisamos? Nós precisamos de homens e mulheres comprometidos com esse reino, para que o reino possa o quê? Avançar, progredir, para que nós possamos oferecer o melhor, para que o nome do Senhor possa ser o quê? Glorificado. Essas mulheres sabiam da missão de Jesus e elas estavam comprometidas com essa o quê? Com essa missão. Que a Igreja Batista Memorial está chamando, e eu sei que vocês estão, nós venhamos nos comprometer para que possamos alcançar pessoas, para que jovens possam ser alcançados, para que adolescentes possam ser alcançados, para que homens, mulheres, melhor idade e terceira idade sejam alcançados. Então você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, eu quero convidar vocês a se colocar em pé. Nós vamos cantar esse belo hino do nosso cantor cristão, Estou Seguro, e você pode sair do seu lugar, depositando o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor. Amém? Hino de número 314 do nosso cantor cristão. Vamos louvar o Senhor? Estou seguro. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Eu espero que você tenha entendido. Eu não dei palavra aqui para ofender ninguém. Só estou dizendo que estamos em 2024 dele. O tempo é diferente. Só isso que eu estou falando, tá? O tempo é diferente. Então a gente precisa ter esse insight, né? Antigamente dessa ideia. Precisamos dessa ideia para que possamos cumprir o Senhor. Vinícius. Descansando no poder de Deus, ele tem prazer.
Iremos orar agradecendo os dízimos e as ofertas que foram depositadas no altar do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da tua presença. Primeiro, te agradecendo, ó Deus, por todas as vezes que o Senhor tem derramado em nós. Obrigado, Pai querido, por cada ofertante, por cada ministro da tua casa. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a entender que precisamos descansar em Ti, pois o Senhor é um Deus que não muda. Aprendemos na escola dominical, Senhor, que o Senhor é aquele que esteve com o povo do deserto. O Senhor esteve, ó Deus, com o povo também no cativeiro e também está conosco. Por isso, ó Deus, te agradeço por todas as vezes que o Senhor tem derramado, por tudo aquilo que o Senhor ia fazer em nós e através de nós. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a tua palavra, para que possamos a cada dia mais estar testemunhando da tua graça, do teu poder, neste tempo, ó Pai, em nossa sociedade. Peço a Deus também pela vida do pastor Márcio, Deus, que pregará a tua mensagem, que a sua palavra, Deus, que certamente não voltará vazia, possa encontrar, Senhor, um lugar na nossa mente, no nosso coração, para reavaliar, Senhor, o que nós temos feito como cristãos neste tempo. Essa oração, Senhor, que eu faço, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você pode se assentar em Jesus. Mesmo assentado, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola a São Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. E nós vamos ler um texto que é conhecido de todos. Quando Tiago, ele dá essa orientação. Tiago capítulo 5, eu quero ler com vocês do versículo 13 até o versículo de número 15. Eu queria pensar nessa noite sobre o seguinte tema: qual tem sido o teu proceder diante das experiências vividas? Como você tem agido? E parece que nesse texto, Tiago ele vai dar-nos uma orientação, vai nos dar orientações de como devemos agir mediante as experiências que passamos na nossa vida. Tiago capítulo de número 5, versículo 13 a 15 diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os pastores, os supervisores da igreja, ou presbíteros da igreja, e ore sobre ele, ungindo com azeite ou com óleo em nome do Senhor. E o último versículo diz assim: e a oração da fé salvará o doente. Consequência, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, toma a tua palavra, te oramos em Jesus. Amém, amém. Queridos, nessa noite eu queria, antes de nós estarmos ministrando a ceia do Senhor, pensar com vocês sobre esse tema. Qual tem sido o seu proceder diante das experiências vividas? Geralmente você deve conhecer pessoas que elas vão usar o jargão bíblico, e nesse jargão bíblico elas vão dizer o seguinte: em tudo que eu passo pela minha vida eu sei dar o quê? Graça. Pode ser que essa pessoa usou esse versículo não só como um jargão, mas pode ser que verdadeiramente, nas horas de experiências de vida, muitas vezes alegres ou muitas vezes traumáticas, essa pessoa pode sim verdadeiramente dar glória ao Senhor. Conforme o que o apóstolo Paulo diz, em tudo dá glória. Mas eu costumo dizer que ninguém consegue viver essa expectativa de dar glória se não tiver primeiro aprendido diante de uma circunstância que seja o quê? Adversa. Vamos entender isso rapidamente? Nós conhecemos a história de Jó.
Acreditamos que Jó não é uma figura de linguagem narrada por Moisés. Acreditamos que na narrativa de Moisés, Jó foi um homem que existiu. Mas você entende plenamente que nos momentos da adversidade de Jó, nas experiências vividas de Jó, ele conseguiu dar graças a Deus? Ele conseguiu dizer assim: está tudo bom, o Senhor é fiel, no final vai acabar tudo bem. Ele fez assim? Não. Até porque os primeiros capítulos de Jó mostram claramente que no princípio da sua experiência de vida, que era uma experiência de sofrimento, ele vira-se para a esposa e diz: você como uma mulher, seu entendimento, está falando que você não compreende, mas Deus ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não eu saí do ventre, não eu vou voltar, a esperança, a árvore cortada, ao cheiro das águas eu vou encontrar. Mas conforme as experiências de vida vivida por Jó começou a aumentar, ele começou até a maldizer o dia do seu quê? Nascimento. Era melhor ter sido um aborto, quando disseram que nasceu e não cedo. Mas existe uma coisa muito notória nisso. E parece que nessa noite é isso que o Senhor quer nos ensinar. Ele sabe que na hora das adversidades, vivida no momento da sua vida, você não vai conseguir glorificar o nome do Senhor. Mas quando você pega o final da história de Jó, você vê que passou tudo. Quando Jó começou a orar pelos seus amigos que falavam palavras contrárias, não foram amigos oportunos na vida dele, Deus lembrou de Jó e Deus restituiu filho, Deus restituiu casa, Deus restituiu bens, e o estado último de Jó era completamente diferente desse que ele agora começou a viver. Então podemos dizer o seguinte: Jó passou por uma experiência de vida, na qual ele reclamou, na qual ele maldisse o seu dia natalício, de nascimento, mas acreditamos, se Jó passasse por um segundo momento de experiência de vida, a postura dele seria completamente diferente. Eu dei essa volta para dizer somente uma coisa: você só vai conseguir viver experiência de vida quando você passar por uma adversidade na sua vida. Ninguém consegue ter experiência de vida se não passar por um momento de adversidade. Por isso que Tiago, escrevendo a comunidade, ele ensina para nós 3 posicionamentos com 3 consequências. Qual é o primeiro posicionamento? Diante da temática, qual tem sido o teu proceder diante das experiências de vida? Primeiro ponto: quando alguém entre vós está sofrendo, o que você faz? Qual é a ação? Qual é a tua postura? Vamos ler Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, o que nós precisamos fazer? Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, do versículo 5 até o versículo de número 13. Mateus 8, do 5 ao 13. O servo de um centurião, preste atenção. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, um homem que tem 100 soldados sob a sua responsabilidade. Esse homem chegou diante do Senhor rogando a ele e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este:
vai, ele vai. E o outro vem, ele vem. E ao meu criado fazer isso, ele faz. E maravilhoso Jesus ouvindo isso. E disse ao que seguia em verdade, vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Nós entendemos aqui algumas vertentes do texto. Primeiro, é o reconhecimento de um homem de autoridade, que ele está diante de quem tem mais autoridade do que o quê? Do que ele. Segunda coisa, amor altruísta. Um homem que é um alto oficial da corte romana, que tem sob a sua autoridade 100 soldados, preocupado com um doulos, um servo, um escravo, um homem que amava. E a terceira, que para mim é fundamental, o exercício de quê? De fé. Então, quando a adversidade vem sobre a nossa vida, no momento em que nós estamos sofrendo, o que nós vamos fazer? Exercitar a fé. E de que forma se exercita a fé? Na narrativa de Tiago, ele diz: está alguém entre vós sofrendo, faça o quê? Oração. Quando as adversidades vêm sobre a nossa vida, qual tem sido o nosso proceder diante dessa experiência de sofrimento na vida? É exercitar a fé. E o exercício da fé vai nos levar a uma vida de quê? De oração. Parece que Tiago está chegando à comunidade e está dizendo assim: ó, quando você estiver sofrendo, não use lamúria não. Nós temos o hábito sempre de reclamar, de lamuriar diante de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus, ele não se comove com as nossas lamúrias. Ele se sensibiliza com a nossa fé unida em oração. Se o povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter do seu mau caminho, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei a grande divino. Por quê? Oração. Isso move o coração divino. Qual tem sido o teu proceder diante da experiência vivida? Quando você estiver vivendo um momento que é um momento de sofrimento, faça como o centurião, reconheça a autoridade, viva o amor altruísta, exercite a tua fé, porque isso vai te levar à prática da oração. Aí, quando você passar por um segundo momento de oração, você não vai dizer: ó vida, ó céus, só acontece comigo, é só na minha vida. Quando você estiver em sofrimento, a primeira coisa que vai vir à sua mente é: faça oração. Nós oramos pouco, mas reclamamos muito. Segundo aspecto, qual tem sido o teu proceder diante das experiências de vida? Nós aprendemos que o primeiro ponto diz: se estamos em sofrimento, se alguém sofrendo, nós vamos orar. Mateus 8, do 5 ao 13. O segundo ponto: qual tem sido o teu proceder diante da experiência vivida? Quando alguém entre vós estiver o quê? Alegre. O que ele diz? Cante louvores. Cante louvores. Por que Tiago ele vai falar uma coisa tão óbvia assim? Está alegre? Cante. Você já percebeu? Quem canta, os lábios o quê? Toda pessoa alegre tem o hábito de quê? De cantar. Por uma coisa assim. Quando vier a adversidade, você também vai quê? Cantar. Virou algo habitual sobre você. Olha só o que o salmista, no Salmo de número 137 ele vai falar. Preste atenção no Salmo de número 137. Por que o louvor vai se tornar habitual? E aí é o que nós vamos fazer. Saudade da pátria. Junto aos rios da Babilônia, já sabe que eles estão cativos. Babilônia, os caldeus levaram. O salmista está falando sobre o cativeiro, sobre o exílio. Junto aos rios da Babilônia,
ali nos assentamos e dizemos o quê? Chorando, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrassem, dizendo: canta-nos uma canção de quê? Eles conseguiram cantar? Não. Porque quando eu aprendo que a adversidade, ela pode ser positiva, a adversidade pode ser negativa. E nesse momento, o que eu estou passando? Eu não estou passando por sofrimento. Porque se eu estiver passando por sofrimento, pastor Márcio, Tiago disse que eu vou fazer uma oração. Eu vou acreditar que aquele qual eu vou orar é detentor de autoridade. Ele espera que eu tenha fé. Mas Tiago está dizendo, pastor Márcio, se eu estiver alegre, eu preciso louvar. Porque quando vier a adversidade e alguém pedir para mim cantar, eu vou o quê? Cantar. Essa é a diferença, irmãos. Você não entendeu. Você não pegou ainda o negócio. Então eu não vou ser prolixo e vou dizer claramente: as pessoas precisam ver algo em nós. Eu conto uma ilustração e vou repetir aqui em homenagem a vocês. Um certo professor, extremamente carismático em sua classe, ele sempre chegava na sala e ele sempre tinha algo motivacional, alegre para aqueles alunos. E um dia ele chega e orava com os alunos, ele contava uma experiência, ele servia de alento. E certa ocasião, em toda a classe, quem dá aula sabe disso, sempre tem aquele aluno mais levado, hein, moçada? E justamente o aluno levado, nesse dia, estava prestando atenção nele, quando veio uma pessoa da inspetoria, né? E falou o seguinte: professor Wilson, um recado para o senhor, que como o senhor ir lá na secretaria. E ele desceu à secretaria e o aluno levado aproveitou o vacilo do inspetor, conseguiu dar aquele dia e foi lá ver o que estava acontecendo. Quando era tempo de telefone, né, não era zap, e o professor estava lá no telefone, no aluno fez um choro. E o aluno levado percebeu que ele estava com algum problema. Rapidamente, quando ele desligou o telefone, estava regressando à sala, o aluno logo peloteou. Chegando na sala, ele chegou com o mesmo sorriso. Ele chegou com a mesma forma, motivando os alunos, porque ele aprendeu que não só se canta quando se está o quê? Alegre, mas se canta também quando se tem o quê? Tristeza. O aluno levado virou e falou assim: professor, me perdoe, mas eu não pude deixar de ouvir e não pude deixar de perceber que quando o senhor atendeu aquele telefone, a sua voz mudou, o seu semblante caiu e eu percebi que até os seus olhos lacrimejaram. E quando o senhor voltou, o senhor externou a alegria que sempre externa para nós. E o professor disse uma coisa simples: porque eu aprendi que se há alguém contente, nós vamos cantar louvores. Porque quando eu estiver triste, eu também vou cantar louvores, para mostrar com exatidão e com clareza a fé do Deus que eu sirvo. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Lá na Babilônia, os caldeus pediram para eles cantar os cânticos que eles tocavam aonde? Em Sião. Eles não iam tocar, eles estavam o quê? Isso. Era para eles mostrarem ali para os caldeus que eles iam pegar suas harpas, seus saltérios, e iriam tocar, mostrando que podemos estar sofrendo, mas nós estamos o quê? Alegre. Essa é a diferença. Quando você sabe o proceder que você precisa tomar diante das expectativas da sua vida. Você tem cantado? Ou será que você tem só vivenciado ou vivido
uma perspectiva de uma lamúria ou de uma reclamação. Olha o que o salmista no Salmo de número 95 ensina. Salmo de número 95. Ele fala o seguinte: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos, a rocha da nossa salvação. Apresentemos ante a sua face com louvores, celebrando-nos com salmos, porque o Senhor é Deus o quê? Grande, e Rei grande sobre todos os deuses. Quando nós cantamos, por estarmos alegres, nós também vamos cantar quando nós estivermos tristes, ressaltando a grandeza de quem? Do nosso Senhor. As pessoas precisam ver isso em nós. E parece que essa essência se perdeu muito de nós. Eu era sobre um tempo, nesse momento agora saudosista, que eu ouvia pessoas dizendo assim: como é bom ir na casa, às vezes, do crente, porque lá se sente paz. Como é bom ir na casa do cristão, porque lá se sente alegria. Pode estar o couro comendo, como diz aí no ditado popular. Pode estar o mundo acabando, mas quando você está perto de alguém que compreende o real valor de experiência de vida, como aprendizado, aonde aprenderam, que estamos alegres, nós vamos cantar, porque o Senhor é Deus grande, é Rei sobre todos os deuses. Mas se vier a adversidade, se vier o caos, nós vamos orar para amenizar o sofrimento, mas nós vamos também cantar, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, e por fim ele vai se levantar, e o nome dele vai ser glorificado. Isso é essencial. É dessa forma, é desse jeito. Tiago quer ensinar isso na comunidade de fé. Está alguém sofrendo? Olhe, o sofrimento de uma pessoa passa a ser o seu sofrimento. Compadece-se dela. E esse amor altruísta cristão se perdeu. Eu sempre falo uma coisa, né, que um dos meus pastores sempre dizia: culto de oração não termina quando você sair daqui dessa porta, meu irmão. Culto de oração continua na sua casa, porque você vai lembrar do pensamento do João, do pedido do João. Você, antes de dormir, vai orar pelo pedido da Maria. Você, antes de orar, vai orar pelo pedido do Alfredo. Se for de sofrimento, o sofrimento do Alfredo também é o teu quê? Sofrimento. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Porque Romanos capítulo 12, versículo 15 diz: chorai com os que choram, mas alegrai-vos só se alegram. Terceiro e último ponto: qual tem sido o teu proceder diante das experiências de vida? Nós aprendemos que está alguém sofrendo, nós vamos o quê? Orar. Está alguém alegre, nós vamos cantar, porque quando nós estivermos tristes, continuaremos o quê? Cantando. Mas o terceiro ponto é essencial: está alguém entre vós o quê? Doente. E aí ele vai falar algumas coisas cruciais. Primeiro, chama os presbíteros, e esses vão fazer o quê? Oração, ungindo com óleo. E a oração da fé o quê? Levantará ou salvará alguém. Eu acho interessante que quando está alguém entre nós doente, vivendo essa expectativa, nós precisamos conscientizar o doente sobre algumas coisas. Primeiro, é que Jesus quer te curar para que você possa servir. Jesus quer te curar para que você possa servir. Olha o que diz Lucas, capítulo 4, verso de número 38. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 38. Dizem que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Por isso que falam que Pedro negou Jesus. Porque o texto está dizendo o seguinte: ora, levantou-se Jesus da sinagoga e entrou na casa de Simão. E a sogra de Simão estava o quê? Enferma.
com muita febre, estava doente, e rogava o quê? Por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou, e ela levantou-se logo e fazia o quê? Servir. Gente, coisa extraordinária. Eu tenho visto algumas pessoas que estão enfermas, e elas falam assim: Senhor, me cura para mim te servir. Só que você percebeu uma coisa? A sogra de Pedro estava doente. Jesus entra na casa da sogra de Pedro e o texto diz assim: em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma. Parece que a sogra de Pedro morava com ele, né? Com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E foi ali que ela me pediu, gente. Provavelmente pode ter sido Pedro, provavelmente pode ser André, que era o seu irmão que conhecia a sogra de Pedro. Chegaram para Jesus falando assim: Senhor, a experiência da vida da minha sogra, a experiência da vida da sogra do meu irmão, André falando, que ela está com febre, está mal, cura ela, Senhor. E Jesus curou, e quando curou, ela nem agradeceu, ela de imediato passou o quê? A servir. Quem não serve em vida, não vai servir como está aí o quê? Doente. Por isso que tem muita gente, aonde o assembleiro fala uma coisa interessante, eu lembrei da minha mãe: deixa eu preparo e leva. Porque essa mulher, para mim, é um exemplo. Assim que Jesus cura, eu não sei se ela pegou uma bacia de água, foi lavar o pé de Jesus, dos discípulos, eu sei que ela serviu. Então, qual tem sido o teu conselho diante da experiência de vida? Das experiências de vida? O primeiro ponto diz: está alguém em vós sofrendo? Você vai fazer oração. Se está alguém de voz alegre, você vai cantar, porque na hora da adversidade, você também vai saber cantar. Mas se está alguém de voz doente, você vai orar para que ele tenha compreensão sobre a perspectiva do que é o quê? Serviço. O que Tiago está dizendo é o seguinte: ore para que o Senhor dê a ele vida, para que ele possa o quê? Servir. Por que eu afirmo isso? Porque ele fala o seguinte: a sogra de Pedro caiu com uma febre. Se fosse no nosso tempo, nós íamos dizer o seguinte: passamos alguns anos por uma pandemia, né? Que foi a Covid-19. A Covid-19 agora faz parte do quê? Do nosso dia. Você passou mal, começou a tossir, garganta, foi no médico, ele vai dizer que você está com o quê? Com Covid. Então existem enfermidades que elas são enfermidades virais, produzidas por uma bactéria, por um microorganismo vivo, seja lá o que for. E o que acontece? O nosso corpo produz o que? Imunidade. Então tem pessoas que agora vai pegar a Covid, tomar essa vacina, elas já estão o quê? Imune. Vai sentir sintomas, mas não vai ser tão o quê? Agressivo. Mas Tiago está dizendo que essas enfermidades vêm da vida de todo mundo. Outro exemplo: minha mãe morreu de quê? Minha mãe morreu de câncer. E eu tenho muita probabilidade, porque é uma doença hereditária genética onde? Na minha família. Meu pai teve câncer de próstata. Mas cuidado com a próstata, vai ver lá. Não acredita só no PSA não, chegou aí. Nós estamos no Novembro Azul. Então o que? Se previna. Isso pode acontecer. Mas o que Tiago vai dizer também é uma coisa interessante. Vamos lá no texto. Tiago, capítulo de número 5.
versículo 14, se alguém que for doente, chama o quê? Chamaram Jesus, Jesus curou a sogra de Pedro. E ore com ele, ungiu com o quê? Com azeite em nome do Senhor. Antes de falar a conclusão do versículo, ainda existe uma coisa. Você está enfermo, meu irmão? Como tu pegar teu remédio? Apresenta teu remédio para quem? Porque hoje a gente não tem óleo medicinal. Alguém doente, João está dizendo assim, ora, unge ele com óleo medicinal, em nome de quem? E a oração da fé é o quê? Salvará o crente. Mas se houver cometido o quê? Pecados, também serão o quê? Existem enfermidades que é consequência dos nossos pecados. Existem enfermidades que são consequência do nosso pecado. Eu lembro certa ocasião, pastoreando uma determinada igreja, uma jovem nessa comunidade de fé, ela ficou enferma. E a igreja é boa, mas a igreja é extremamente imatura, muito imatura. Quando alguém está doente, todo mundo se sensibiliza, não é isso? Isso é uma imaturidade. Não estou dizendo que a gente não vai nos sensibilizar. Mas o doutor Soucherd, saudoso doutor Soucherd, ele falou assim, num seminário que nós estávamos participando, ele falou, cheguei da África e aprendi uma coisa com os irmãos africanos que perguntaram, o que isso aprendeu? Eles disseram que quando alguém está enfermo, doente, antes deles orarem, eles fazem algumas perguntas a Deus. Primeiro, o Senhor vai curar? Agora eles vão orar sabendo se Deus vai o quê? Curar. Segundo, é pecado. E aquilo que Deus responder, eles vão o quê? Proceder. Você entendeu o que eu escrevi na cura? Porque Tiago está dizendo que muitas vezes a experiência da vida, na vida do João, na vida do Antônio, na vida da Maria, na vida do Felipe, na vida do Flávio, nesse momento de oração, é porque ele está sendo admoestado pelo seu quê? Pecado. Quando aquela jovem caiu ali enferma, a igreja logo se sensibilizou, vimos ela pequenininha, ela está com a gente muito tempo, isso e outro. Claro, nós estamos sensibilizados. Mas nós precisamos saber qual é a causa. E, diante de oração, nós descobrimos que ela estava em adultério. Ela estava em adultério sendo casada. Ela estava enferma por causa do seu quê? O saudoso pastor, ele veio de um dos estados do nosso Brasil, e eu era de uma determinada igreja, era vice-presidente nessa igreja, e o meu pastor virou e falou assim, ó, o pastor tal vai vir de férias do estado tal, e ele vai pregar um domingo aqui. Irmãos, quando ele chegou no Rio de Janeiro, chegou na casa que ele ia ficar, ele sentou no sofá e não levantou mais. Não levantou mais. Ele ficou com uma dor na coluna que médico nenhum sabia o que era aquilo. Foram 31 dias de férias, aonde ele ia pregar, tudo foi o quê? Cancelado. No último dia, a dor sumiu. Ele voltou para o estado do Brasil, que não cabe citar aqui qual é o estado, a pastorear. Um dia na igreja, o pastor me procura e diz assim, Márcio, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, você mesmo não, pastor, o que foi? O pastor tal, ele estava em adultério, agora nós entendemos por que ele não conseguiu o quê? Pregar no livro. Estava em voz doente. Deus quer que você seja curado para que você possa o quê? Servir. Só que existem enfermidades
que são consequências dos nossos pecados. Isso é muito forte, irmão. Pode ser que você esteja vivendo uma expectativa na sua vida de uma virose, de uma enfermidade genética. Eu quero dizer o seguinte para você: Jesus tem poder para curar. Mas pode ser que Deus está te tratando porque Ele tem olhado e tem percebido que a tua vida não condiz com aquilo que Ele quer que você esteja o quê? Praticando. Isso é muito sério, irmão. Nós muitas vezes estamos vivendo a nossa vida preocupados no nosso métier. Irmãos, o que é a vida? A vida é uma linha muito tênue. Porque quem é detentor é Deus. Então, meu querido, busca o Senhor, consagre a tua vida, aprenda a orar, fica à disposição do Senhor, porque Deus está olhando você. Isso é sério, gente. Nós estamos vivendo a nossa vida de cristãos achando que somos senhores de nós mesmos. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, porque foi o que fizeram quando a sogra de Pedro estava doente. Mas está alguém entre vós doente? Vamos fazer o que eu digo a Crônicas. Abra sua Bíblia em Crônicas 32, segundo Crônicas 32, versículo 24 a 26. Aí vocês vão entender o que nós estamos aqui compartilhando. Segundo Crônicas, capítulo de número 32, versículo 24. Diz assim: a doença e a morte de quem? De Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor como lhe falou e deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias com os benefícios que lhe fora feito, porque o seu coração o quê? Se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e sobre o quê? Jerusalém. Ezequias, porém, o quê? Se humilhou pela exaltação do seu coração, eles, os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de quem? De Ezequias. Nós acreditamos, concluindo o sermão dessa noite, que qual tem sido o nosso proceder diante das expectativas de vida? Quando for de enfermidade, se for viral, se for hereditária, nós acreditamos que Deus é poderoso para o quê? Para curar. Precisa ter um remédio, levanta para o alto. Se você não tem óleo, o óleo não cura. O remédio não pode fazer nada se não estiver sobre a autoridade de Jesus. Mas, se for uma doença, consequência ao seu coração que se exaltou, e você se esqueceu dos benefícios de Deus para contigo, se arrependa, se humilhe diante do Senhor, volte aonde você caiu e fala assim: Senhor, o meu proceder diante das expectativas de hoje na minha vida vai ser de me humilhar, para que o Senhor possa manifestar a sua o quê? Misericórdia. Consequência disso, a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão o quê? Perdoados. Conclusão: qual tem sido o teu proceder diante das experiências vividas? Primeiro, eu tenho aprendido que quando eu estiver em sofrimento, eu vou orar. Segundo, quando eu estiver alegre, eu vou cantar, porque quando eu estiver triste, também cantarei para que o nome do Senhor, que é grande, seja glorificado. E terceiro, quando eu estiver doente, se for uma doença crônica sobre a minha vida, eu vou apresentar diante do Senhor, porque Ele é poderoso para curar. Mas se for consequência do meu pecado,
Eu vou orar me humilhando, pedindo perdão, para que eu possa novamente voltar a ser. Que Deus nessa noite, poderosamente em Jesus, abençoe a minha e a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Querido, eu quero convidar você a se colocar em pé. Já estamos chegando ao término do nosso culto. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar o diácono Antônio Felisberto, a diaconisa Marcela, e você que é batizado, membro de uma igreja batista, em plena comunhão com o Senhor, quero convidar você a participar desse memorial que é a ceia do Senhor. Essa ordenança que foi deixada pelo Senhor Jesus. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Abramos a nossa Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Eu gostaria de convidar a seminarista Isabela, vamos cantar, antes de cantarmos o hino do nosso cantor, na parte final, vamos cantar aquele cântico do Fernandinho, Seu Sangue, e enquanto isso, vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça ao partir, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhante modo, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes e beber em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes comeis este pão e bebeis este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Então, se você é batizado, membro de uma igreja batista, eu convido você a participar dessa ordenança.
existe algum irmão que deixou de receber o primeiro e o segundo elemento? Senão eu vou pedir a um diácono que possa estar servindo esses irmãos que ainda não receberam os elementos da ceia do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 25, diz assim: E respondendo Judas, o que o traíra, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu disseste. E quando comigo Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. Antes de nós comermos o pão no primeiro elemento, vou pedir ao diácono Antônio Gilberto que dê graça orando ao Senhor pelo primeiro elemento do pão. Vamos orar com o diácono Antônio Gilberto. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Amém. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti, primeiramente para agradecer a oportunidade que Tu nos deste. Amém, Jesus. Dirige a nossa vida, perdoa nossas falhas, Em Senhor, nome de Jesus. possamos participar dessa em nome de Jesus. Amém. Amém. Mediante a graça, tomamos o primeiro elemento do pão. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Antes de nós bebermos o cálice, que inaugura a nova aliança pelo Senhor Jesus, e a Polícia Marcela vai dar graça nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos remir através do teu sacrifício, Amém. através do teu derramado do teu sangue. Louvamos e agradecemos o seu nome. Glória a Deus. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, mediante a graça, comemos do cálice. O texto continua dizendo, no versículo de número 30, e tendo cantado o hino, saímos para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse: Todos vós esta noite vos congregareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Vamos abrir nossos pilares no hino de número 108, e nós vamos louvar o Senhor esse belo hino do nosso cantor cristão. Hino de número 108. Estamos terminando, só mais 3 minutinhos.
no meu livro também tem o número 500, se não me engano, 508, do nosso cantor cristão, antes de nós enfrentarmos a bênção apostólica. Você pode se sentar, orando silenciosamente. Estamos assim encerrando o nosso culto. Deus abençoe.